Bom, saudações a todos. Estamos iniciando mais uma aula do nosso tópico de mecânica. Estamos na série de discussão sobre o oscilador harmônico, né? E nas duas últimas aulas nós tratamos do oscilador harmônico amortecido. Nas duas últimas aulas nós discutimos a solução detalhada da equação diferencial do oscilador harmônico amortecido. Na aula de hoje nós vamos continuar falando do oscilador harmônico amortecido, e agora vamos resolvê-lo analiticamente utilizando o Python. Então, só lembrando, a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido é essa daqui, essa equação que nós vimos trabalhando. Ela é basicamente a mesma equação do oscilador harmônico simples, acrescido desse termo, que é o termo de amortecimento. É esse termo aqui que faz com que a oscilação do movimento decaia com o tempo, né? Foi essa equação que nós resolvemos, e nesse processo de solução, nós analisamos dois aspectos principais relacionados com as relações entre o beta e o ômega. Então, nós vimos, né, que existem três possíveis casos que nós podemos analisar dessa relação. A primeira é quando o ômega quadrado é maior do que o beta quadrado. Nesse caso, nós vimos que eu tenho uma oscilação subamortecida, né? A oscilação decai, só que ela demora um pouco ainda para chegar a zero. Vemos o caso em que o ômega quadrado é menor do que o beta quadrado. Nesse caso, eu tenho superamortecimento, né? Ou seja, a oscilação, ou seja, a amplitude da oscilação decai de uma forma bem mais rápida. E como último caso, nós temos o caso em que o ômega quadrado é igual ao beta quadrado, onde eu tenho o amortecimento crítico, né? A amplitude decai mais drasticamente do que neste segundo caso aqui. Então, foram esses os casos que nós analisamos lá na nossa solução analítica, e na aula de hoje vamos reconstruir tudo isso, só que utilizando a linguagem Python. Então, para isso, né, vamos lá para o nosso Python. Então, aqui, só voltando aqui, está aqui a solução da equação diferencial do oscilador harmônico amortecido, e a primeira coisa que nós temos que fazer é baixar as nossas bibliotecas, definir as nossas bibliotecas. Bom, nessa solução nós vamos utilizar três bibliotecas importantes do Python. Então eu vou importar o SymPy, né, e eu vou apelidá-lo de SP. Vou trabalhar também com uma biblioteca numérica do Python, que é o NumPy. Então eu vou importar o NumPy, vou importar o NumPy, vou apelidá-lo também de NP. Eu desejo fazer uma análise gráfica também da solução, então eu vou utilizar uma outra biblioteca importante do Python, que é o Matplotlib. Então eu vou importar aqui o matplotlib.pyplot. E eu vou chamar isso aqui, como já é conhecido na literatura, de PLT, né? Bom, então são essas as bibliotecas que nós vamos estar utilizando, né? O NumPy, o SymPy, que é a biblioteca simbólica do Python. O NumPy, biblioteca numérica. E o Matplotlib, que é a biblioteca que vai nos permitir fazer a construção gráfica. Bom, o próximo passo, né? Como eu estou trabalhando, né, como nós estamos trabalhando com uma solução analítica, com uma solução textual, então eu vou importar aqui do SymPy as letras gregas que nós vamos estar utilizando no nosso código. Então eu vou chamar aqui o SymPy.abc e vou importar as letras gregas que nós vamos estar trabalhando, que basicamente é o ômega e o beta, seguindo a mesma nomenclatura que nós vimos trabalhando nas aulas anteriores, né? Então, baixadas aqui as nossas bibliotecas. Bom, o próximo passo é definir simbolicamente as condições iniciais. Então, vamos lá. Então, as condições iniciais de forma simbólica, da mesma forma que nós vimos trabalhando anteriormente, x0, v0, e o x0 e o v0, eu quero que o Python compreenda que eles são símbolos. Então, eu vou colocar aqui simplesmente o SP
que é chamando o SymPy, ponto symbols, aspas, x0, vírgula, v0, vírgula, e eu quero que o Python entenda que essas quantidades são reais, então real igual a true. Opa. Real igual a true. Então tá aqui as nossas condições iniciais de forma simbólica. Vou definir também o tempo de forma simbólica, tudo de forma simbólica. Então, t igual a sp.symbols. Então, eu vou estar trabalhando com o t. Também o meu t eu quero que seja, que o Python entenda que é real. Então, tá aqui. Então, já temos aqui o nosso tempo. E agora, seguindo, nós vamos definir a nossa EDO. Então, vamos definir a nossa EDO. Eu estou seguindo o mesmo procedimento que nós fizemos lá no caso do oscilador harmônico simples. Eu vou definir as derivadas que existem dentro da equação. Né? Então, dentro da equação de movimento oscilador harmônico, tem a derivada segunda da posição e a derivada primeira da posição. Então, eu vou fazer aqui, construir aqui uma função def, e eu vou chamar essa função de v underline t. Então, essa função v underline t vai receber a derivada da posição com relação ao tempo. Então, ela deve me retornar, né, x. Só lembrando aqui que eu acabei esquecendo uma coisa importante que nós não podemos esquecer, que o nosso x, né, ele é a nossa função. Né? Então, o x eu vou definir como sp.function. Então, eu vou definir como uma função intrínseca do Python, para que o Python entenda que o x é a minha função. Então, sp igual a function. Agora sim, eu posso fazer a derivada do x de t. Então, eu vou ter x de t, ponto diff de t. Então, esse x de t, ponto diff, né, eu estou fazendo o que com essa função, com essa rotina? Eu estou derivando a posição com relação ao tempo. Bom, eu vou definir aqui uma outra função que eu vou chamar de a underline t. Esse a underline t, ele vai receber a derivada da velocidade com relação ao tempo, ou seja, v underline t ponto diff de t. Né? Então, com isso, eu vou ter a função v de t, que vai receber a derivada da posição com relação ao tempo, ou seja, a velocidade, e vou ter a função a underline t, que vai receber a derivada da velocidade com relação ao tempo, ou seja, a aceleração. Pronto, defini aqui as derivadas. Agora eu já posso escrever a equação. Então, a equação eu vou escrever simplesmente como EC, né, igual a sp.ec. Essa rotina, essa função EC, ela vai receber a equação diferencial. Eu vou escrever dentro dela a equação diferencial. Ela vai me escrever essa equação juntamente com a sua igualdade. Então, a nossa equação é derivada segunda da posição com relação ao tempo. Então, a underline t mais ômega escrevendo aqui ômega errado, ômega ao quadrado vezes o nosso x de t mais 2 vezes 2 vezes o beta vezes a derivada da posição com relação ao tempo, ou seja, v underline t. Tudo isso é igual a zero, eu coloco vírgula zero. O EC vai entender que tudo isso aí vai ser igualado a zero. Então, vou escrever aqui EC e vamos ver se vai dar certo. Opa, teve um erro aqui. S igual a function, né? Como vocês perceberam, eu errei aqui, né? O termo função. Em linguagem de programação, qualquer erro, sempre o nosso código não vai funcionar.
Então, está aqui a nossa equação. Então, a nossa equação é 2β vezes a derivada de x com relação a t mais ômega ao quadrado x de t mais a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Tudo isso igual a zero. Então, essa é a equação diferencial do oscilador harmônico amortecido que nós mostramos anteriormente. É essa equação que nós vamos resolver aqui analiticamente utilizando o Python. Bom, como é que nós vamos resolver esta equação? Então, eu vou chamar novamente o SP, que é a biblioteca SymPy, ponto, vou utilizar a rotina dissolve e vou resolver direto esse E aqui. Pronto. Então, resolvendo direto, eu vou ter como resultado essa expressão que está aqui, que é exatamente a mesma expressão que nós tínhamos construído analiticamente. C1 que multiplica E elevado a T menos beta, E elevado a T vezes menos beta mais a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega ao quadrado, mais C2 vezes E elevado a menos T, vezes beta mais raiz quadrada de beta ao quadrado menos ômega ao quadrado. Essa aqui é a solução geral em termos das constantes C1 e C2. Essas constantes C1 e C2, nós determinamos lá na nossa análise utilizando as condições iniciais, né? Então, com o Python, nós podemos reescrever essa equação aqui, encontrando essas constantes C1 e C2, introduzindo na solução as condições iniciais. Então, como é que eu vou fazer isso, né? Então, nós vamos encontrar aqui o C1 e C2 por meio das condições iniciais. Por meio das condições iniciais. Como nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos trazer aqui as condições iniciais que nós estamos trabalhando, né? Bom, eu tenho o CI, eu vou chamar de CI, né? Esse CI significa condições iniciais. Ele vai ser um dicionário do Python, né? E as condições iniciais que nós estamos trabalhando, né? Eu poderia utilizar qualquer condição inicial que satisfazesse essa equação, porém, para manter, né, a coerência com o que nós discutimos lá nas aulas anteriores, onde nós utilizamos as condições iniciais, que x de 0 é igual a x0 e v de 0 era igual a 0, nós vamos manter essas condições aqui. Então, esse dicionário vai receber o x de 0, né, ele vai receber o x0, e a derivada, né, da posição, ou seja, a velocidade em t igual a 0 tem que ser 0. Então, eu vou escrever aqui v underline t. E o que é que eu tenho? Eu tenho que substituir na derivada da posição, né, o t igual a 0. Então, eu coloco aqui v underline t ponto subs t vírgula 0. Então, eu vou estar substituindo o t por 0. E, lógico, tudo isso vai ser 0. Então, com isso, eu tenho aqui as minhas condições iniciais. X de 0 igual a x0 e v de 0 igual a 0. E agora eu vou resolver novamente essa equação, agora impondo essas condições aqui iniciais, e vocês vão ver que eu vou obter o resultado, né, já com as constantes determinadas. Então, com isso, o que é que eu vou fazer? Vou resolver novamente a equação, então eu vou chamar o SP, ponto, dissolve, eu vou resolver novamente a equação, eu vou escrever a equação, vírgula, e eu só tenho que colocar aqui dentro as condições iniciais. Para colocar as condições iniciais, eu vou usar o ICS igual, né? Então, esse ICS está relacionado exatamente a um parâmetro de condições iniciais. E essas condições iniciais é o nosso CI, que eu determinei aqui. Então, CI, vírgula. Pronto. Agora eu vou resolver a equação. E essa equação vai ser resolvida com base nessas condições iniciais. Vamos ver se dá certo. Está aqui a equação, né, resolvida, agora com as devidas constantes C1 e C2 sendo determinadas. É claro que ela não está escrita em uma forma simplificada, como nós fizemos lá, mas ela representa exatamente aquilo que nós obtivemos lá. E essa daqui seria a nossa solução geral para o oscilador harmônico. É claro que nessa solução aqui, nós temos que prestar atenção nas relações que existem entre o beta e o ômega, conforme nós vimos anteriormente.
né? E com base naquilo que nós vimos, dependendo dessas relações, nós podemos ter um amortecimento, uma oscilação subamortecida, eu posso ter um superamortecimento ou eu posso ter um amortecimento crítico, né? E de que forma nós podemos analisar isso? Nós podemos pegar esta solução aqui e tentar fazer uma análise gráfica dela, né? E para isso, nós vamos tentar reescrever, né, uma função simbólica do Python, que é essa função aqui, de forma numérica, para ver que a gente consegue tirar algumas análises importantes com base naquelas relações. Como nós vamos fazer isso? De que forma nós vamos fazer isso? Então vamos lá, né? Nós vamos agora analisar essas situações. Então vamos analisar as relações entre beta e ômega graficamente. Vou tentar construir um gráfico para visualizar isso. E para isso nós vamos estar trabalhando com a biblioteca aqui, NumPy, que é a biblioteca numérica do Python, e o matplotlib. Então vamos lá tentar fazer isso. Bom, para fazer isso, né, a grosso modo falando, o que é que eu vou tentar fazer? Né? Eu vou tentar reescrever, né, essa função simbólica, né, em termos de uma função numérica do Python. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou definir aqui uma função que eu vou chamar def, e essa função eu vou chamar de eqmov, equação de movimento. Essa equação de movimento ela vai ter os seguintes parâmetros, né? Ela vai ter o ômega, ela vai ter o beta, de praxe eu vou considerar que inicialmente eles sejam 0. Ela vai conter a velocidade inicial, que vai ser igual, eu vou colocar igual a 0 também. Ela vai receber o x de 0. Esse x de 0 eu vou chamar de 1. Né? E eu vou atribuir aqui um parâmetro que vai ser numérico, que vai ser um t maiúsculo. Então esse t maiúsculo vai ser uma matriz lá no NumPy, que eu vou chamar NP. Então eu vou chamar o NumPy, que é a biblioteca numérica do Python. Vou escrever aqui uma matriz, né, com a variação de tempo. Né? Então, eu vou colocar uma variação de tempo aqui, particular. Eu vou colocar aqui de 0 a 4. Né? E vou considerar que essa variação ocorra de 0.01 a 0.01. Então, eu vou ter uma variação de tempo aqui de 0 a 4, para que eu possa exatamente poder, né, visualizar isso, né, de uma forma gráfica. Né, ele possa me dar um comportamento dessa função. Né? E, lógico, para isso, eu preciso de ter algo numérico. Por isso que eu estou escrevendo aqui esse T maiúsculo como sendo NP, né, vezes essa matriz aqui. Perfeito. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou reescrever aqui a minha equação. Qual é a equação que eu tenho? Para eu não ter o trabalho de reescrevê-la novamente, eu vou simplesmente copiar essa equação que está aqui. E eu vou chamar essa equação aqui novamente. Então, eu vou colocá-la aqui. É a mesma equação que nós estamos trabalhando. É essa equação que está aqui em cima. Né? E o que é que eu vou fazer com essa equação? A primeira coisa que eu vou fazer, né, vai ser o seguinte. Eu já tenho essa equação. Eu vou resolver essa equação, eu vou colocar aqui um S, e eu vou chamar o seguinte, solução, né, eu não sei, eu vou colocar aqui S que seria a solução dessa equação, né, S que, né, e como é que ela vai ser? Ela vai ser igual, né, ao SP, ponto, é como se eu estivesse, na verdade, resolvendo ela novamente, né, e eu vou estar guardando em outra variável. Então, SP ponto dissolve, estou na rotina dissolve. E agora, eu vou ter o quê? Eu vou resolver a minha EQ, que é essa equação que está aqui, né? Só que eu vou passar novamente as condições iniciais, porque se eu colocar aqui o dicionário com esse CI que está aqui, ele
vai me reproduzir na solução exatamente essas condições, mas eu quero que ele me reproduza as condições que estão aqui dentro dessa função. Então, eu vou colocar aqui o ICS igual, eu vou colocar novamente, né, o dicionário com as condições iniciais, né, onde o x de 0, né, o x de 0 vai receber o x0. Aí observe que aqui na minha função o x0 vai ser 1, então quando ele processar a conta já vai trabalhar com esse 1. E o meu v underline t, que é a velocidade, ponto subs, vai continuar sendo 0, então t, vírgula 0. Né? Então ele vai continuar recebendo 0. Pronto. Então, agora eu vou só fechar novamente esse parêntese aqui. Então, está aqui a minha equação. Bom, aí você pode estar pensando, mas qual é a lógica de resolver novamente a equação? Né? Nós já temos a equação resolvida aqui, por que trazer novamente essa nova solução? Agora vocês vão ver exatamente a importância disso, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esta solução aqui, esse S, underline, que é exatamente isso daqui, que vai me reproduzir algo semelhante a isso, e eu vou guardar dentro de uma solução. Essa solução vai ser o seguinte, eu vou chamar de sol igual a SP ponto, e agora eu vou utilizar uma função do Python, que é o lambdify. Então eu vou usar essa função aqui, que é o lambdify. Né? O que é que o lambdify faz? Né? Então esse é o ponto alto da nossa análise. O lambdify, ele vai pegar, né, essa solução, que ela é textual, né, que ela é um texto, como vocês podem perceber aqui, ela é apenas símbolos, né, e vai escrever essa função como uma função numérica do Python. Então, basicamente, é isso que o lambdify vai fazer. Então, basicamente, eu vou passar aqui a variável independente da minha função, que é o t, né, vírgula, e vou escrever aqui qual é a função que eu quero que ela escreva, né, na forma analítica, que vai ser exatamente esse S underline aqui. Então, eu tenho S underline aqui, o S underline aqui, S underline aqui, ponto RHS. Esse RHS significa, basicamente, ela vai converter o lado direito dessa equação para numérica. Então, basicamente, é isso que esse RHS faz. Eu vou colocar aqui um vírgula. E, lógico, a conversão que eu quero que ela faça, né, vai ser de um SymPy para um NumPy. Então, eu vou abrir aqui, vírgula, e vou colocar aqui NumPy. Então, ele vai reescrever essa função aqui, que está escrita de forma simbólica em forma numérica. Né? Basicamente, é isso que essa função vai fazer. Né? E aí, né, dentro dessa função aqui, é exatamente isso que ela vai fazer. Então, esse EQMOV vai receber esses parâmetros. Eu vou escrever aqui a equação de movimento. Né? Vou resolver essa equação de movimento. Guardá-la aqui, esse S EQ. Vou guardar esse S EQ dentro de um sol. E onde esse sol vai converter isso aqui de simbólico para numérico. Basicamente isso. E agora, né, eu vou ter como retorno, dessa função o quê? O meu S underline EQ, né, vou ter o meu S underline EQ, vírgula, NP ponto real, né? Então eu quero a parte real, e aqui eu vou escrever o sol de t, né? Que foi exatamente aquele t que eu defini de forma numérica lá atrás, não está aqui. Então ele vai me retornar essa solução
e o NP Sol real. Isso aqui vai me permitir fazer uma série de análises importantes. Vai me permitir fazer uma série de análises importantes. Então, por fim, jogando fora aqui, eu vou ter o nosso S, underline, EQ, vírgula, né, o Sol, que é aquela solução, e ela vai ser igual a o nosso EQ, que move. E os nossos parâmetros. Agora sim, eu vou passar os parâmetros aqui, né? Por exemplo, eu vou passar aqui os parâmetros ômega igual a 2, beta igual a 1, por exemplo, e o V0 eu vou considerar como sendo 0, seguindo as nossas análises que nós estamos fazendo até aqui, né? Então, está aqui. Se eu quiser, eu posso visualizar esse S, underline, EQ. Se quiser, eu posso visualizar. Se não tiver nenhum erro, teve aqui só um pequeno errinho. Vou ver só onde foi este pequeno erro. Só um momento. Bom, então eu tinha encontrado um pequeno errinho aqui quando eu compilei, né? Eu estava olhando aqui e, como sempre, né? Eu tinha esquecido de colocar esse parêntese aqui, aí estava dando erro. Pronto, então já reescrevi aqui. E aí, se nós quisermos visualizar essa equação, eu posso colocar S, EQ, né? E se nós compilarmos aqui, observe que ele vai me mostrar a equação, né, para ômega igual a 2 e beta igual a 1. Então, aqui eu tenho uma equação, né, para o oscilador, né, harmônico, né, subamortecido, para a situação em que ômega é maior do que o beta. Então, aqui eu tenho um amortecimento, como é que eu poderia dizer? Um amortecimento, uma oscilação subamortecida, né? E observe que e aqui eu encapsulei isso aqui em um resultado só, né, com esse ET aqui em evidência. Nós podemos fazer diferente, né? Eu posso mudar aqui o parâmetro, eu posso colocar ômega igual a 1 e o beta igual a 2. Né? Então, ao fazer isso, eu já tenho uma outra equação, e agora já vai ser a equação que vai representar a oscilação superamortecida, né? Que é a situação em que o beta é maior do que o ômega. Eu posso colocar a situação aqui em que o beta é igual ao ômega, né? E aí obter algo desse tipo aqui, né? Beta igual a ômega é o caso do amortecimento crítico. Observem que a equação ela é bem simples. T mais 1 elevado a T mais 1 vezes elevado a menos T. Esse aqui é o caso do amortecimento crítico. E se eu quiser também, eu posso colocar esse beta igual a 0. E aí eu vou ter aqui x de t igual a cosseno de t, né? O caso de um oscilador harmônico simples, considerando que o x0 que está multiplicando aqui, que seria a amplitude, né, vai ser igual a 1. Né? Então está aqui. Então nós podemos analisar os três tipos de movimento. Isso do ponto de vista de equação. Agora é claro que olhar simplesmente para a função não nos dá tanta visibilidade de como realmente o movimento ocorre, ou principalmente essa dissipação de oscilação. O que é que nós vamos ver? Nós vamos tentar, né, visualizar, utilizar essas informações que nós temos aqui para criar uma visualização gráfica do nosso resultado. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar aqui visualizar graficamente. Então, vamos aqui. Então, vamos aqui analisar graficamente esses resultados que nós obtivemos. Deixa eu só diminuir isso aqui um pouquinho. Vamos tentar analisar graficamente essa solução. É muito bom trabalhar com o Python, né, enxergando todas essas situações. Bom, o que é que nós vamos fazer? Né? Eu vou definir aqui, vou definir aqui um gráfico. Né? Vamos supor que nós queremos analisar o gráfico. Vou colocar aqui gráfico, vou chamar um AX.
igual a... Eu vou, né, chamar agora o nosso matplotlib, então é o nosso plt, ponto subplots, o tamanho do meu gráfico, eu não sei, eu vou colocar aqui, para que fique legal a nossa visualização, eu vou colocar 4,4. Então tá aqui, eu vou colocar aqui o 4.4. Uau! Vou colocar o 4.4, vou fechar esse parêntese aqui. Bom, eu vou definir aqui os meus ômegas, né? Então eu vou colocar aqui o ômega, eu vou começar com um ômega igual a 2, vou colocar um beta igual a, sei lá, 1. O nosso tempo, né? Porque no eixo X do meu gráfico vai ser o tempo, né? Então o tempo, eu vou estar utilizando esse t que eu coloquei aqui, né? Que é uma variação de 0 a 4, né? De 0.1 a 0.1. Esse tempo vai ser simplesmente o t igual a np, né? Função intrínseca lá do NumPy. E como o tempo, né, ele é o argumento da nossa função, ele é o período, né, da nossa oscilação, então eu vou fazer essa análise, né, np, criar aqui uma função, e eu vou colocar aqui ele variando de 0 a, vou colocar 6 períodos, não sei, 6 períodos, então 6 vezes o π, né, então np.π, dividido por ômega. Vai escrevendo lá o argumento, dividido por ômega. Pronto, np dividido por ômega. E eu vou colocar isso daqui, variando... Vou colocar aqui com o intervalo, aquele mesmo intervalo que nós estamos trabalhando lá, de 0.01, trabalhando com esse intervalo de 0.01. Então, esse é o nosso trabalho. Bom, e aí, né, o que é que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui a nossa equação, que vai ser o nosso S-equação. Essa equação ela vai ser o resultado da nossa função, né, dos valores que a minha função vai adquirir, vai ser o que vai estar lá no meu eixo y. Eu vou chamar aqui de y. Né? Então, aqui vai ser igual ao meu ec_mov, que é a função que eu chamei lá em cima, com os meus parâmetros ômega, vírgula, beta, vírgula, o t maiúsculo, aquele t que eu defini lá em cima, igual ao meu tempo. Igual ao meu tempo. Vou fechar aqui. Bom, o meu ax.plot, ele vai receber, no eixo x eu vou ter o tempo, e no eixo y eu vou ter os próprios valores da minha função, né, que eu estou chamando de y. Eu quero que ele me mostre esse gráfico. Então, plt ponto show, né, para que ele me mostre o gráfico dessa função. Vamos ver se vai dar certo, se eu não esqueci nenhuma vírgula, nenhum ponto, né? Vocês estão assistindo esse vídeo, se verificaram, já devem estar anotando, vamos ver. Está aqui o resultado do nosso gráfico, deu certinho. Observem que ômega 2 e beta 1. O caso em que ômega é maior que o beta, eu tenho um movimento, deixa eu só tentar diminuir um pouco para o gráfico ficar um pouco mais visível. Então, observem que eu tenho uma situação aqui que envolve um subamortecimento. A oscilação decai, mas ela demora um certo tempo para decair. Se nós quisermos verificar isso um pouco mais, ou seja, o tempo que essa oscilação demora para acabar está diretamente ligado ao valor do ômega. Eu vou colocar aqui um ômega igual a 4. Colocando um ômega igual a 4, o que é isso? O que foi aqui que aconteceu?
colocando aqui o ômega igual a 4, veja o que é que vai acontecer aqui. Então você percebe que a oscilação começa com uma amplitude bem considerável e à medida que o tempo vai passando, essa oscilação ela vai se dissipando, se dissipando, se dissipando até acabar, né? Então, assim, o movimento oscilatório ele dura, né, um certo tempo ainda. E se nós quisermos ver uma outra situação, né, esse aqui é o subamortecimento, né? Então aqui eu tenho o subamortecimento. Uma outra situação seria, né, o amortecimento, o superamortecimento. O superamortecimento é quando o beta é maior que o ômega. Então eu vou colocar um beta aqui de 6, né, e vou rodar esse gráfico. E aí vocês observam que a oscilação ela decai de uma maneira muito mais rápida do que no caso subamortecido. Por isso que essa oscilação aqui é chamada de superamortecimento, né? Eu tenho um decaimento bem mais rápido. Vai ter também a situação em que tanto o ômega quanto o beta são iguais, que é o terceiro caso. Por exemplo, eu vou colocar aqui ômega igual a 4 e o beta também igual a 4, né? Ao rodar, né, observe que o gráfico ele decai de maneira mais severa do que no superamortecimento, né? Na verdade, se nós olharmos o superamortecimento e o amortecimento crítico, que é esse caso que nós estamos vendo aqui, praticamente nós não temos oscilação, né? Nós vemos que a oscilação começa, mas imediatamente ela é jogada a zero. Nós conseguimos ver isso perfeitamente através desse comportamento gráfico aqui. E o último caso que nós poderíamos analisar seria o caso em que eu não tenho o amortecimento, né? Em que caso eu não tenho o amortecimento? Eu não tenho o amortecimento quando beta é igual a zero. Então, se beta é igual a zero, então se eu clicar aqui, olha o gráfico que eu vou obter, né? Vai ser exatamente o gráfico para o oscilador harmônico simples. A amplitude não decai, porque eu não tenho nenhum termo de amortecimento, né? E aí eu tenho um oscilador harmônico simples. Ele vai estar oscilando perpetuamente, né? Com aquela mesma amplitude constante. Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria mostrar aqui como nós podemos fazer uma análise tanto analítica quanto um pouco numérica também, com essa análise gráfica aqui da equação do oscilador harmônico simples, né? Através de um código tranquilo. Vou disponibilizar esse código na descrição desse vídeo, para quem quiser testar, né, brincar um pouquinho com esses valores, poder testar lá no Jupyter, né, que pode, né, fazer isso de forma online, sem nenhum problema. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Até o nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, né, e até mais.